Olá, estamos iniciando um novo programa aqui na Conexão Médica, é a edição jovem. O nome do programa é Tecobé, em Tupi-Guarani, Vida. E os nossos jovens que nos ajudaram a criar a pauta desse programa colocaram exatamente uma frase muito importante: dá licença que eu vou à vida. O nosso programa de hoje, o tema é Descoberta, Informação e Convivência com a Doença. O código desse programa é 4954. Lembre-se, nós vamos discutir profundamente as relações humanas dentro da saúde e a importância de promover a medicina da adolescência. Os nossos convidados de hoje, doutora Marinela Della Negra, médica infectologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e desenvolve um trabalho há muitos anos, né, doutora? Dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E na outra ponta, nós temos o Dr. Robério Alves Carneiro Júnior, formado também em medicina dentro da infectologia, e é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, em Minas Gerais. Né? Essas duas pessoas que estão aqui com a gente são grandes parceiros, grandes amigos, e eu tenho uma lembrança muito grande que quando nós iniciamos o nosso trabalho dentro do Emílio Ribas, eu olhava para a doutora Marinela e falava assim, eu queria tanto conversar com ela, mas eu via ela para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Até um dia que alguém perguntou, um jornalista perguntou, doutora, qual o valor do trabalho dos contadores de história dentro do Emílio Ribas? E houve uma coisa muito especial, ela falou, eu muitas vezes não tenho tempo para contar histórias, minhas histórias são outras, né? A minha história é ir atrás, a busca da cura, ou a busca do conforto, da qualidade de vida dessas pessoas, e o trabalho que os contadores fazem é um complemento àquilo que a gente faz. Então eu me senti muito feliz e bastante confortável de saber que a gente estava indo para o caminho certo. Você que está aí, pode mandar para a gente seus questionamentos, suas ações que estão, de fato, mudando a relação, principalmente com o adolescente. O nosso contato é 0800 888 1212. Agora é com nós. Isso. O tema Descoberta, Informação e Convivência com a Doença, ele vem exatamente dessa necessidade que os jovens colocaram para nós, numa pesquisa qualitativa, que eles queriam ir para a saúde, se tratar, mas também conversar sobre outros assuntos. E veio aí 12 temas que a gente vai trabalhar durante esse ano e a entrada do próximo ano. Doutora Marinela, eu quero abrir para dar esse start, esse pontapé, e a gente vai questionando, durante a sua fala a gente vai efetivamente tirando algumas dúvidas. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. O Valdir é um parceiro de muito tempo, isso é uma verdade. Saúde não é só saúde física, né? É um complexo. E muitas vezes o médico só tem tempo para receitar remédio e passar pelo doente. Quem faz a ligação é esse pessoal que vai para lá, cuida desses meninos, dessas crianças e faz com que o dia deles, durante a internação, seja mais feliz. Então, com certeza, depois que esse pessoal todo, os contadores de histórias e outros grupos entraram no hospital, certamente a vida dessas crianças e desses adolescentes e dos adultos é muito melhor. Então, para mim é um prazer estar aqui e eu agradeço muito o convite. E começando, né, uma das coisas que a gente começou a discutir, que é a descoberta, o que o médico chama de revelação diagnóstica. Então, como é a revelação diagnóstica para alguém dizer para ele, olha, você é um portador de um vírus HIV, que ainda existem alguns estigmas, ainda existe quem não entende muito bem, quem não conhece. Então, na realidade, a revelação diagnóstica é diferente de grupo para grupo, Valdir. Então, são diferentes. A forma com que esse adolescente adquiriu a doença faz com que a revelação diagnóstica ou a descoberta seja diferente de um para o outro, né? Então, vamos falar do maior grupo. Qual é o maior grupo que se infectou e que está vivo e que continua em acompanhamento? Sem dúvida, é o grupo que a gente chama de transmissão vertical. São aquelas crianças que se infectaram através da transmissão da mãe para a criança, seja na gestação, no parto ou na amamentação.
Então, a revelação diagnóstica para essa criança é diferente, por exemplo, da revelação diagnóstica para aquela criança que, muitas vezes, na mesma época, se infectou com a transfusão de sangue. Por quê? Porque a estrutura familiar é diferente. O contexto em que ela vive é diferente. Hoje, felizmente, transfusão de sangue já não é mais problema no nosso país e no nosso estado já de bastante tempo. Nós tivemos uma lei de controle de sangue logo que se conseguiu testar o sangue para o HIV. Então, na realidade, os adolescentes de transfusão sanguínea que se infectaram por transfusão sanguínea, ou porque eram hemofílicos, ou porque tinham uma septicemia, são todos adolescentes. Novos casos, felizmente, a gente não tem mais. Mas é diferente. Então, você imagina, o de transmissão vertical, apesar de ter uma história de vir ao hospital todo mês, de ter que estar sempre acompanhando, vem de uma estrutura um pouco mais complicada. A mãe, muitas vezes, não tem muita saúde, já perdeu o pai, que é aquele de transmissão vertical, né? Que vem de um contexto familiar um pouco mais desestruturado. Enquanto que o que vinha de uma transfusão sanguínea tem uma estrutura familiar diferente, com mais condição de suporte, né? Os dois acabam sendo revelados mais ou menos na mesma idade. Quando eles começam a perguntar, mãe, por que eu vou sempre no médico e meu coleguinha não vai? E o momento da revelação também varia. Varia da intelectualidade desse adolescente, dessa criança, dos valores, inclusive da sua maturidade. Quando ele começa a perguntar por que eu vou ao médico todo mês e o meu colega de classe não vai, né? O que está acontecendo? Então, esse momento é o momento que a gente sempre fala para a família, para ela começar a dar uma abertura. Doutora Marinela, essa coisa, é muito importante colocar isso, porque com todo o avanço, com toda a informação que nós temos hoje, né, com o Dr. Google, a gente ainda encontra o paradigma do preconceito, né, aquela mãe que às vezes não comunica e a gente vê que a criança já está numa idade, quer dizer, como é que acolher essa mãe? Uma coisa é acolher uma família que existe, outra coisa é essa criança já viver dentro de uma casa de apoio, que sabe-se Deus lá como é que as coisas são informadas, né? Então, quando você fala de uma criança que vem com a família e que é de uma criança que se infectou por transmissão vertical, por exemplo, qual é o grande problema? Muitas vezes a mãe não quer contar. Ou quem cuida da criança, a avó, ele já perdeu mãe, pai, não quer contar, porque tem medo que essa criança se revolte. A mãe tem muito medo, né? Diz, poxa, eu vou contar para ele que eu passei alguma coisa. Como se ela tivesse culpa. Ela não tem culpa. Jamais ela passaria isso porque ela quer. Mas, na cabeça dela, se eu contar para ele que ele é um portador do vírus e que fui eu que passei para ele, então, essa mãe é mais reticente no contar. Normalmente, isso ocorre numa fase mais tardia, né? Se ela pode, ela vai passar para adulto, né? E nós é que normalmente conversamos e forçamos um pouco a abertura disso. Por quê? Porque a criança tem dúvida. Às vezes, a dúvida, aquela incerteza, gera uma situação muito pior, né? Enquanto que se você prepara essa criança, se o fato dela ser portadora, isso foi explicado direitinho, talvez facilite. Então, precisa de uma equipe multiprofissional, de um psicólogo, de um assistente social, e ao passo que, à medida que os anos passam, essa criança vai sendo preparada. Você não pode, de repente, chegar para uma criança, porque ela tem 12 anos, dizer, olha, sabe por que você vem todo dia no médico? E outra coisa, ela já sabe, ela tem dúvidas. Nós tivemos um trabalho muito interessante, feito por uma psicóloga, Ana Maria Barica. Inclusive, ela tem um livro, se não me engano. Tem um livro, ela escreveu num livro, sobre esse fato. Há muitos anos atrás, quando a gente estava começando, que estavam surgindo os primeiros adolescentes, e que a revelação era um grande problema. E ela começou a fazer um trabalho muito interessante com desenhos, né? Através do desenho, conseguir ver se essa criança tinha noção do que estava acontecendo. E mesmo aqueles que a gente achava que nem de longe tinham a mais pálida ideia, os desenhos mostravam que eles sabiam que eles tinham alguma coisa. Alguns até sabiam o nome, outros sabiam que eles eram portadores de alguma coisa, né? E que talvez aquilo mostrava uma certa angústia, e que se você revelasse, talvez isso facilitaria.
No caso da transfusão, se a criança é hemofílica, é um outro problema, que a mãe também se sente culpada. Isso felizmente, é antigamente, né? Quer dizer, meu filho é hemofílico porque eu transmiti o gene, certo? E ainda tem HIV porque, como ele é hemofílico, ele tem que tomar sangue. Então, isso era uma outra situação que a gente tinha na época. Mas, de qualquer forma, esse preparo é importante. E é importante que os pais saibam que essas crianças têm noção. Nós não podemos subjugar a inteligência dessas crianças. Elas vão, tomam remédio, elas sabem que tem alguma coisa diferente, né? Doutora, é muito interessante quando a gente coloca, né, essa visão. Agora, assim, hoje nós estamos preparados, a nossa educação na formação do nosso profissional da saúde em acolher, nesse acolhimento, quer dizer, no fundo, essa criança ela não pode ser olhada só como uma doença, porque ela tem o psicossocial, né, os valores, a família, quer dizer, existe ainda muita dificuldade, quer dizer, e uma outra coisa que eu vejo, né, nos recentes indicadores do final do ano passado, quer dizer, a gente vê que o adolescente hoje também volta a mergulhar, né, a gente já tem alguns indicadores que a adolescência está se infectando, né, e eles trazem lá os seus questionamentos, eu não pego, ou isso não é doença de velho, ou isso é doença, né? Ou se eu pego, eu tenho aí os remédios, né? E aí a gente vai beber numa outra fonte que é a coisa da adesão e aderência. Quer dizer, eu pego, tem remédio, mas eu não tomo direito, né? Então, aí, Valdir, tem 2 pontos importantes, né? Que é o adolescente, mas eu acho que o grande problema são as pessoas que se prontificam a cuidar desses adolescentes, sem preparo, né? Porque, na realidade, se você for na literatura, você vai ver que tem muita coisa escrita a respeito do adolescente, porque é o grande problema. Seja ele porque nasceu com HIV, seja ele porque se infectou, é uma população mágica, que acha que não vai ficar doente nunca, que o ladrão só entra na casa do vizinho. Então, existem alguns indicadores importantes que mostram que esse adolescente vai se cuidar melhor se ele estiver inserido numa escola, ou se ele estiver inserido num trabalho, ou se ele estiver inserido num serviço social, num grupo, né, se ele tiver parcerias. Então, na minha opinião, se a gente não tem tanta coisa boa em relação a esses adolescentes tomando todos o medicamento, eu acho que é o despreparo de quem acha que está cuidando deles. Né? Pessoas que não têm preparo, não têm educação, não têm formação e acha que proporcionar festinha ou proporcionar momentos bons é o que se deve fazer para esse jovem. Não, tem que ficar muito claro que esse jovem tem um futuro, que esse jovem tem que ser inserido no mercado de trabalho, porque se ele fizer tudo direitinho, ele tem que trabalhar, porque ele vai viver muitos e muitos anos. E não, eu vou dar momentos felizes, como eu me lembro de quando começou, né? Na década de 80... É coitadinho, né? Exatamente, então, na década de 80, ele eu mentia para a mãe, mentia para a criança, certo? Porque eu não tinha outra coisa para dar. Então, eu estava desculpada disso. Hoje eu não posso fazer isso mais, porque eles têm o que fazer e têm um futuro. Então, as pessoas que acham que cuidando de criança, fazendo esse tipo de coisa, sem discutir a adesão, sem discutir a inserção desse indivíduo no mercado de trabalho, ele está fazendo um desserviço. Então, na minha opinião, isso que você colocou é falta de preparo de quem acha que está cuidando desses adolescentes. Né? E que o médico é muito duro, porque, nossa, o médico... Vai estar nas costas do médico exatamente fazer normalmente eles falam, nossa, mas o médico achou ruim com você porque você não tomou remédio e não sei o quê. Não tem que passar a mão na cabeça, tem que tentar inserir esse adolescente numa escola. Os trabalhos mostram, a criança e o adolescente que estuda, que tem uma estrutura, seja familiar ou de casa de apoio, mas que dá um suporte e que tem uma perspectiva de vida, quer estudar, quer trabalhar, esse adolescente tem uma boa adesão. Esse adolescente está bem, esse adolescente não se interna. Né? Qualquer serviço contrário a esse é um desserviço. Uma visão que a gente tem, quer dizer, é importante que ele esteja na escola, mas hoje a gente também percebe que talvez a escola
né, os nossos educadores estão totalmente preparados? A gente tem uma portaria nacional que fala que educação e saúde têm que andar juntos. E a gente não vê a educação e a saúde andando juntos, né? O hospital está aqui, a escola está aqui, e cada vez que tem que desenvolver uma campanha que a gente vai falar de conscientização ou de promoção, o que a gente vê? Um educador despreparado, né? Despreparado, ou muitas vezes ele vai passar essa informação, passa de um jeito, a criança leva para casa, e aí a família vem brigar porque a família não foi envolvida nessa ação, né? Quer dizer, se a gente tem, por uma visão, esse indivíduo que está cuidando, e muitas vezes falta ali informação, ou ele ir atrás de informação, a gente tem por um outro polo também, a escola que talvez esteja, é aquela coisa, informação existe. Mas como passar essa informação sem esbarrar no preconceito, sem esbarrar hoje a gente fala muito da diversidade, de aceitar a diversidade, quer dizer, a gente ainda vive um mundo conturbado, né? Sim, é uma transição, né, Valdir? É muito interessante porque quem está nesse contexto há muitos anos, hoje, por exemplo, eu não vejo mais a escola falar nisso. Em compensação, há 15 anos atrás, existia um trabalho em escola. Eu lembro que eu e toda a minha equipe do hospital fomos em escolas dar aula, certo? É porque, na realidade, Valdir, eu acho que sempre essa coisa de avançar dependeu de pessoas e não de organizações. Então, eu vou falar o nome porque eu tenho o maior orgulho dessa pessoa. Agora ela está em outra área, mas foi ela que deu as primeiras aulas, foi ela que me levou para a periferia. Eu nunca tinha ido para Osasco, por exemplo, ou para qualquer lugar desse tipo, e eu ia dar aula. Foi a Terezinha, certo? Né? A Terezinha, quando estava na secretaria, ela simplesmente levava todos nós para falar aos professores, né? E a minha impressão é que naquela época esses professores estavam mais preparados do que hoje. Não sei, eu não posso dizer isso, é a minha impressão que não pode não estar correta. Mas eu tenho certeza que naquela época existia um trabalho intenso. Inclusive, todo mundo, quando a vez que a Terezinha ligava, a gente falava, meu Deus, fala para ela que eu não estou. Porque eu sabia que era trabalho fora de hora, era de noite e tal. Mas ela conseguiu levar nas escolas públicas a ideia de que, olha, o HIV está aí, as crianças vão chegar e vocês têm que estar preparados. Depois houve uma lacuna, não sei se é uma lacuna porque, de repente, eu não fui mais chamada, outras pessoas foram, não sei. Tomara que isso tenha acontecido. Mas eu não sei o que aconteceu depois. Eu sei que nessa época foi um trabalho intenso. Eu acho que a gente, talvez é aquela coisa da acomodação que a gente, é uma característica talvez do brasileiro, né? Já que deu certo, o que me incomoda muitas vezes são as campanhas de governo, que prevenção parece que a gente só tem que se prevenir no carnaval, só, né? Claro. Ou vamos fazer alguma coisa embalada. Você não vê coisas também incisivas embalada, onde certas coisas estão sendo proliferadas e ocorrendo. A gente vai dar uma paradinha bem rapidinha, porque a gente vai voltar, porque o papo está quente, está legal. Se você tem boas ideias, mande para nós, 0800 888 1212, ou também pelo pergunta@conexãomedica.com.br. A gente já volta já. O adoecer gera uma nova experiência física, o convívio com emoções desagradáveis e o distanciamento do doente de pessoas, costumes e projetos de vida. Cuidar implica o diagnóstico correto, tratamento adequado e o apoio ao paciente e sua família na busca de um novo significado para suas vidas. Olá, retornamos agora para o nosso segundo bloco. O tema de hoje do nosso programa Tecobé, estamos inaugurando, é o nosso primeiro ano, é o nosso primeiro programa. É a descoberta, informação e convivência com a doença. Os nossos convidados é a doutora Marinela Della Negra e o doutor Robério Alves Carneiro Júnior. A gente estava exatamente nessa preocupação de a gente não ver muitas continuidades, né?
Isso me desespera um pouco, porque a gente começa, não continua, aí depois a população cresce, a desinformação cresce, quer dizer, tudo... Quando a gente olha como é que essa saúde fecha a conta, né? Outra coisa também que, de uma certa forma, perpassa pelo mundo da adolescência é a experimentação, né? Eles querem experimentar tudo, eles se acham deuses, né? A gente foi adolescente, a gente sabe disso. Mas num mundo exatamente conturbado, um mundo onde a informação, a gente é entupido de informação, mas o que é conhecimento, né? Drogas e relação sexual, porque todo mundo fica agora. Vamos ficar, né? A relação concreta e a relação da experimentação. Como é que é isso junto a esse público, doutora? Então, e o doutor Roberto também faça as suas intervenções. É importante que o Roberto também coloque, especialmente porque no ambulatório ele tem um contato muito, até porque é muito mais jovem, né? Ele tem um contato mais próximo. Isso também, né? É uma coisa que a gente fala, não, mas assim, né? É importante. O velho é mais chato, o velho é isso. No fundo tem uma relação também da... Indo nessa linha, o uso de drogas e a relação sexual também são riscos para esses adolescentes, né? E a descoberta, a revelação diagnóstica, esses sim são descobertas, né? Os outros dois grupos é uma revelação do diagnóstico que eles vêm vindo. E esses dois grupos, o uso de droga, os adolescentes que usam droga e a relação sexual, é uma descoberta. É muito interessante porque são grupos diferentes, né? O adolescente que é usuário de droga ou que já tem relação sexual, ele não sei se não é muito correto dizer é mais maduro, mas ele está mais na vida do que, por exemplo, uma criança de transmissão vertical que já é mais retraída, mais dentro do seu contexto e tal. Então, a revelação ou a descoberta é diferente. Então, muitas vezes, esses usuários de droga descobrem porque já tem um quadro de AIDS, né? Eles não vão procurar um diagnóstico precoce, o que não é bom. É bom que eles, se eles usaram droga endovenosa alguma vez, tiveram relação desprotegida, vai tentar fazer um diagnóstico precoce. Porque um diagnóstico precoce leva a uma evolução, a uma vida muito melhor, sem intercorrência, vida normal, certo? Normalmente, esses usuários de droga chegam já numa fase muito mais adiantada de doença. Até porque tem estruturas complicadas. Eu sempre falo, olha, gente, a gente tem que encarar o usuário de droga como alguém que tem um problema bem anterior ao HIV. O HIV é mais um problema para ele, né? Certamente, aquela história de que o indivíduo que usa cocaína, se ele tivesse a oportunidade de escolher entre coca e cocaína, ele escolheria Coca-Cola, certo? Ele não vai escolher cocaína. Ele está na cocaína por algumas razões estruturais, por problema social. Então, essa coisa, não, ele usa droga porque ele quer. Não, bom, vamos lá. Então, vamos encarar esse indivíduo como um indivíduo que precisava de uma ajuda anterior. Nós estamos pegando uma fase posterior, onde nós vamos tentar resolver dois problemas. Né? Então, essa é uma estrutura. Já é uma estrutura de um paciente que tem uma tendência mais destrutiva, difícil de lidar, que vem com estigma já do usuário de droga. E o de relação sexual, né? O adolescente acha que, imagina, eu amo aquela outra adolescente, imagina se eu vou pegar alguma coisa. E aí vai sem preservativo, esse é um problema, e se infecta. Outra coisa, a gente fala para o adolescente, olha, não, e isso o Roberto faz muito bem, né? Encapou, não é isso, Roberto? Positivo. Mas será que tem uma capa que caiba direitinho? Esse é um outro problema. Né, Roberto? Esse é um problema. Como é que é isso, Roberto? Porque, no fundo, se a gente pensar na indústria, a indústria pensa nisso, a indústria questiona, porque é a fase da descoberta, né? Da própria sexualidade. É inseguro, ele está inseguro e ainda tem que usar uma coisa que não... Que não cabe. E, às vezes, ele está começando... É uma experiência nova, né? Usar um preservativo é uma experiência nova. Então, todo esse processo é muito novo, né? E aí a gente acaba fazendo a educação, ensina como coloca, como usa o preservativo, e o adolescente às vezes fala, mas não tem do meu tamanho, né? Muitas vezes ele até usa, mas fala, não coloquei certo,
não sei se deu certo. Então, às vezes gera uma insegurança, né? E é aquela questão, às vezes ele fala que já está tendo relação sexual, mas não está. E muitas vezes ele deixa de usar por vergonha de não ter um preservativo que caiba, né? Então, assim, é o que você falou, a indústria não pensou em fazer tamanhos, igual tem tamanho de sapato e de roupa, né? Então, Mas é lógico. E até pelo tipo de relação, né? Por exemplo, uma relação gênito-vaginal, vamos ver, peniana vaginal é muito mais suave do que uma peniana anal, que exigiria um preservativo um pouco mais forte, um material mais resistente. E até a questão da lubrificação. Outra coisa que eu não sei se é um mito ou o que foi criado, os adolescentes e até os adultos, eles não acreditam muito na transmissão oral, né? Então, assim, existe às vezes as primeiras descobertas, pode ser que seja através da relação oral, né, gênito-oral. E muitos adolescentes e adultos falam, não, através da relação oral não se pega. E aí, quando você vai revelar, ou a pessoa descobre, né, que está com HIV, fala, mas o que você... Sempre usei preservativo. E você acaba investigando. Você teve relação oral? Usou preservativo na relação oral? Né? Existe aquela... Não, nunca usei na relação oral. Né? E você fala, pode ter sido pela relação oral. E se você sempre usou preservativo na relação genital, provavelmente foi na oral. Né? E a pessoa, né, fica um pouco... Existe uma relação triste também que acho que aí é a coisa do machismo brasileiro, de que se usar, quer dizer, no fundo isso é falado, isso é discutido. Se usar perde sensibilidade, perde prazer, perde isso, então eu prefiro... É paradigma ou a gente ainda continua escutando isso? Olha, existe as duas falas, né? Tem gente que fala que usa e sente prazer usando, e tem gente que fala que não põe porque tira o prazer. Eu acho que não... Isso é a minha opinião. Numa relação sexual, o prazer é mais do que somente uma relação física, né? Então, tem que ter um contexto, tem que ter uma conversa, tem que ter uma troca de carinho. É daí que vai o que vocês estavam discutindo agora, né? Que a gente está discutindo, que é a relação da educação, né, e da sexualidade, né, porque fazer amor, né, e fazer sexo pode ser duas coisas diferentes, né, e assim, tá preparado para poder exercitar isso, né, então é uma questão de aprendizado, né, não é uma coisa teórica, tá certo que você vai precisar discutir, né, com seus educadores, com seus familiares, conosco médicos que estamos lá para poder esclarecer as dúvidas em relação às doenças, né? E muitas vezes o prazer eles colocam que é aumentado através do uso de substâncias ilícitas, né? O meu prazer aumenta quando eu bebo, ou meu prazer aumenta quando eu usei alguma droga, mas aí o que a gente se pergunta, e esse prazer é da relação sexual ou é dessa substância que a pessoa está ali, foi utilizada, né? Então, a gente até fala, você perdeu um pouco, tem até aquela figura do sem noção da noite, né? Da balada. Sim. Que é o indivíduo que sai, ou a menina que sai, que toma alguma substância e perde a noção completamente, né? Porque esquece de usar preservativo, esquece que tem que tem HIV, que tem gonorreia, que tem sífilis, que tem hepatite, que tem outros tipos de doença, e de até proteger anatomicamente mesmo as estruturas, né? Pode machucar, causar fissuras, né? E as coisas que são disseminadas um pouco no nosso país, né? Que é de ir para baile e fazer festas onde existem vários participantes e... Aí vira a festa do caqui, né? Então, assim, é uma questão de promover mesmo a saúde, né? O quanto vocês dois acham que a nossa mídia brasileira ajuda ou atrapalha nesse processo? Assim, eu não sei se vocês acompanham televisão, mas é aquela coisa, eu tenho que acompanhar porque eu dou uma disciplina na faculdade que é promoção e marketing em televisão,
E aí eu me questiono, né? Eu vejo vários programas direcionados para o jovem e eu vejo sempre que a tecla bate sempre no uso da camisinha. Ó, a indústria, por favor, a indústria produtora tem que pensar. Eu trabalhei com moda, então a gente de fato tem os diversos tamanhos, acho que isso seria uma grande sacada. Até porque no nosso país a promoção da medicina da adolescência também é muito pobre. Mas como é que vocês veem a mídia nesses últimos anos? A percepção de vocês, porque é muito importante, que a gente também leva isso para os meios de comunicação e parece que é sazonal, né? A gente só fala quando tem a epidemia, a gente só fala quando chega o carnaval, a gente só... eu não vejo isso numa transversalidade. Como é que vocês veem? E porque provavelmente os jovens também trazem essas discussões, né, no dia a dia deles. Bom, eu vou falar porque eu sou mais antiga do que ele primeiro, né? Talvez eu vou dar uma de completamente arcaica, certo? Então eu vou dizer, bom, primeiro gostaria de lembrar que na relação sexual o uso do preservativo é desde o começo. Desde o começo. Não é só na penetração. Então isso tem que ficar claro. Começou uma relação sexual, antes de começar tem que usar preservativo. Agora vamos para a pergunta do Valdir. Eu acho, bom, primeiro que... para mim, esses programas são soníferos. Eu durmo com uma beleza, né? Porque eu fico muito irritada. Porque eu acho que a gente tem uma coleção de ensinamentos. Primeiro, como você pode ser ruim, matar sem que ninguém perceba, né? Então, você vai matando gente, não é? Na verdade? Tá aí, certo? Então, na verdade, o canal preferido, o que eu assisto mesmo é Animal Planet, National Geographic, History Channel, porque o que eu acho é o seguinte, outro dia minha filha chegou assim, mãe, você só vê bicho. Eu acho que é melhor. Sabe por quê? Porque eu estou vendo seres humanos se transformarem em bichos. Me desculpe quem o Big Brother tem em todos os países do mundo, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Quando eu vou visitar minha família na Europa, eu vejo isso em outra língua. E eu acho que... está prestando um desserviço porque não poderia prestar um grande serviço. Poderia ser maravilhoso, porque, gente, todo jovem assiste Big Brother. A população, né? A audiência é altíssima. Certo, todo mundo assiste. Então, aproveita para ensinar que eu não posso conhecer você hoje e você é meu melhor amigo amanhã. É mentira. Não pode ser. Será que eu sou tão assim, quadradíssima? Eu não acho que eu sou, tá? Eu sou bem liberal. Agora, eu não posso achar que eu entro dentro de uma casa, tudo bem, tá toda numa condição social, uma condição diferente, só estamos nós lá e tal. Mas eu não posso me apaixonar pelo Robério daqui uma semana e me enfiar debaixo de um cobertor. Certo? Será que sou eu que sou diferente do resto ou se aquilo não é... Quer dizer, vamos aproveitar para transmitir aquilo... Pode ser um grande canal de ensinamento. Eu acho que é o grande divisão, a grande divisão, né? Você tem informação e você tem entretenimento, né? Ou você tem sacanagem e você tem... Mas aí, canal de sacanagem, você escolhe, amigo. Não é um canal que qualquer criança pode ligar, certo? E ver... Eu sei que a sociedade é assim, um tenta ferrar o outro, desculpe, esse é o termo exato, quer dizer, eu vou tentar ver se eu te derrubo, porque isso é competição do dia a dia. Da competição. E isso é o dia a dia, é assim que é. Mas se eu coloco alguém que está começando a vida, ver aquilo na televisão e achar que aquilo é uma coisa normal... Se alguém disser, olha, gente, isso não é normal, é um aprendizado, é um ensinamento. Mas se aquilo passa liso, sem que ninguém comente, pessoal, não é legal, certo? Né? Quer dizer, houve um entreveiro neste Big Brother onde uma pessoa foi tirada. Eu posso discutir por que só uma foi tirada. Né? Porque também estar inconsciente porque ingeriu o excesso disso também está errado. Né? Então... que tá totalmente errado. Que estava fora de esquadro foi tirado e o outro não. Então, eu posso ingerir coisas que eu fico inconsciente, que qualquer um pode fazer o que quiser comigo e eu tô dentro da legalidade? Então, essas discussões, Valdir, têm que ser colocadas.
Né? Então, eu não digo que não possa apresentar, mas alguém tem que, socialmente, chamar sociólogos e discutir essas colocações, para que o mesmo jovem assista essa discussão. E faça uma reflexão, Exatamente. E entenda e discuta. Exatamente. Né? Eu acho que essa visão da gente receber certas coisas pasteurizadas, você recebe, você faz, né? A gente vai, nós somos comandados, as tribos, os desejos, né? Eu acho que a gente está vivendo, de fato, um momento onde... É um pouco complicado. É um pouco complicado. O que você acha disso, Roberto? Olha, eu acho que houve um retrocesso. Assim, desde o que eu aprendi, desde o início da minha carreira, enquanto adolescente, eu vi a epidemia da AIDS. Sou de uma cidade muito pequena, onde teve alguns casos e foi um absurdo, e a gente sabia que desde o começo a prevenção era a arma do negócio. Tinha uma quantidade de propaganda enorme, era o dia inteiro na televisão, era todo mundo falando sobre isso, desde o programa do Chacrinha, as musiquinhas dele, até as propagandas através do Ministério da Saúde, que era uma coisa muito forte, decisiva, que batia na cabeça da gente. Então, a minha geração, eu tenho 42 anos, a minha geração é uma geração que vivenciou muito isso, essa educação, né? E de uns tempos para cá, parece que isso daí diminuiu, igual vocês falaram. Só chega na época do carnaval que tem propaganda, que isso aí está batendo mais forte. A gente que é infectologista, a gente fala, vírus, bactéria não tira férias. Ele não sabe que eu não vou pular para outra pessoa porque não é carnaval, não é, né, é final de ano, Natal, é época de feriado, então eu não vou infectar ninguém. É uma questão que a pessoa, se ela está tendo um comportamento que pode estar levando um risco, ela tem que estar se prevenindo, né? A mesma coisa, se eu vou andar no mato, eu sei que lá tem cobra, eu não vou com o pau na mão, deixa o risco acontecer e depois eu vejo o que acontece, que vê o tratamento que eu faço. É a questão da prevenção, né, e da promoção. Eu vou promover a saúde ou eu vou promover a doença? Eu acho que é como se fosse um jogo político. Tem dois candidatos, a saúde e a doença. Quem que vai ganhar? É a saúde da população? Se eu estou preocupado com a saúde da população, eu tenho que pensar fortemente na prevenção. E eu tenho que levar informação total. Não é partes, né? Conversar tudo, como é que é a transmissão, como é que é a prevenção, né? E mostrar também o outro lado da doença, porque criou-se um mito. Porque eu tenho coquetel, se eu me infecto e depois eu tomo remédio, eu estou tranquilo. Não é assim. A gente sabe de muitos pacientes que tomam a medicação e, infelizmente, a medicação não funciona. Tem os efeitos colaterais, tem as interações medicamentosas, tem as dificuldades de tomada, né, da aderência e da adesão, né? Depois que despencou a casa cai em 5 segundos, mas e para construir ela? Demora muito. E acho que a gente tem que ter uma relação muito engraçada, porque esse discurso vem, né, tipo, eu tenho remédio. Mas o quanto custa para a saúde depois desse impacto? A gente acaba tendo uma sociedade doente, porque a gente não vai conseguir dinheiro para fechar essa conta. Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco. Se você que está aí tem informação legal para mandar para o Tecobé, para o nosso programa Dá Licença Que Eu Vou à Vida, o nosso contato é 0800 888 1212 ou pelo pergunta@conexãomedica.com.br. Até já. Na área da saúde, médico e adolescente possuem a cura como objetivo em comum, mas têm sérios problemas de comunicação. Há diversos projetos bem intencionados, mas que acabam impondo certas atividades. Mas será que a melhor solução não seria consultar a opinião desses adolescentes?
Olá, estamos iniciando o nosso terceiro e último bloco do programa Descoberta, Informação e Convivência com a Doença. Os nossos convidados de hoje é a doutora Marina Della Negra e o doutor Robério Alves Carneiro Júnior. No último bloco a gente estava falando dessa coisa da televisão, da informação. Eu recentemente fui fazer uma pesquisa junto com educadores, e uma dessas professoras falou assim, o senhor trabalha com comunicação, o senhor gosta de comunicação, o senhor acha certo tudo isso que as novelas colocam pra gente? Eu fiz assim, não entendi muito bem o que a senhora está querendo dizer, mas tenta traduzir para mim. Não, o negócio é o seguinte, lá no bairro onde eu moro, a gente assiste novela. Aí o que acontece? É a fulana que é casada com o Beltrano. Daqui a pouco ela não está mais casada, ela está saindo com o Ciclano. Mas até o final da novela ela já saiu, ela perpassou praticamente o elenco todo. Quer dizer, sabe o que está acontecendo? As meninas estão se engravidando tudo lá. Então uma confusão. Então na simplicidade dela, ela quis mostrar o quê? Que mais do que nunca nós somos impactados e o que impacta retém. E se a gente está impactando crianças que muitas vezes não têm o seu caráter, a sua informação, o seu conhecimento formado, acaba achando de fato que isso é o certo, né? Então, só para a gente desenhar isso, no fundo, eu faço a minha culpa, porque mais do que nunca, acho que os meios de comunicação têm que parar um pouquinho para pensar e colocar coisas mais reflexivas e mais do que nunca, né? Acho que provocar essa necessidade da nossa sociedade pensar mais na saúde, né? No bem-estar, porque se a gente continua investindo na doença, não vai ter dinheiro que feche essa conta, né? Então, agora nós vamos correr um pouquinho para o lado. Quer colocar alguma coisa? Eu queria, porque, por favor, eu acho que é importante. Eu queria, porque em cima disso que você falou, eu nunca vou esquecer, não sei quem foi o pichador que pichou em cima do túnel da Rebouças, certo? Há muitos anos atrás, faz pelo menos uns 10 anos, eu passei pelo túnel e falei, eu queria conhecer esse indivíduo que escreveu essa coisa maravilhosa. Estava escrito assim, não curta a droga, curta a vida, que também é uma droga, mas não droga como sentido ruim. Sim. Falei, gente, que ser espetacular é esse, né? Que foi pichado. Isso é lindo, isso devia estar escrito em tudo quanto é lugar, né? Então, um indivíduo pichador fez um bem, porque certamente muita gente leu aquilo e falou, realmente a vida é a melhor droga que existe. Exatamente, sabe? Né? Então, ele fez um bem. Quanta gente passa no túnel da Rebouças? E é aquela coisa, né? Tantos encontros bons que a gente pode ter nessa vida. É verdade. Né? Vamos lá, agora eu quero o doutor Robério colocando a... Então, eu vou falar um pouco da informação, né? A partir do momento que o nosso paciente já descobriu, já foi revelado que ele tem, né? E ele atravessa vamos dizer, uma transição, ele vai sofrer uma maturação psíquica, ele vai ter um pouco de depressão ou não em relação a isso, né? A descoberta, né? Muitas vezes ele já sabe, fala, não, doutor, eu já sabia, eu li a bula. Muitas vezes a gente ajuda a contar, né? Junto com a família. A mãe chora, o pai chora, né? Muitas vezes ele já tem 18 anos, a família não quer contar ainda, que a gente insiste com a família, tem que contar. Se ele já está tendo relação sexual, ele tem que saber como isso é transmitido, que ele vai entrar na vida adulta, provavelmente vai estudar, vai casar, vai querer ter filho, né? Então ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Ele vai ficar eternamente tomando remédio e não saber o que é aquilo, né? O nosso papel no ambulatório é mais do que ser médico, né? A gente acaba sendo um disseminador de informação mesmo e acaba virando um professor muitas vezes, né? Educador social, né? A gente conta o histórico da doença, né? Então, assim, o que é informar? É esclarecer dúvidas sobre a doença. E não só a doença em si, né? Você pode emagrecer, ter febre, ter infecção oportunista. A gente conta como foi descoberto o vírus, de onde veio, né? Fala o nome dos cientistas que descobriram, conta todo esse histórico, né? Que no começo era a doença dos 5Hs, né? Só atacava os homossexuais, os hemofículos, os transfundidos de
de sangue, né, hemotransfundidos, e usuários de heroína, né? Então era aquela doença, né? Quanto à origem do vírus, como foi descoberto o vírus, né, e quando vieram os exames, né, que chegaram em 84 e 85, né? Foram o ELISA, ELISA 1, hoje a gente já tem... de primeira geração, de primeira geração, né? E aí, igual a doutora Marinela falou, em São Paulo, acho que foi o primeiro estado do Brasil que começou a controlar através Sangue. da transfusão 86. sanguínea, né? 86. Que isso daí teve um impacto grande, né, em relação a, através da mobilização social, né? Tinha um grande sociólogo que era hemofílico, acho que ele lutou muito, né, para poder ajudar o Betinho. O né? Betinho, ele fez uma revolução, né? Na realidade, dependeu sempre de muitas pessoas, né? Como de tudo, como na história toda é assim, né? Enquanto a sociedade, ou enquanto os meios de comunicação promoviam certo determinado grupo, a partir do momento que certas pessoas que não estavam naquele grupo passaram a ter, aí a sociedade, os meios de comunicação, a informação começou a ampliar, né? E aí a gente coloca para o adolescente ou para o pré-adolescente ou para o jovem adulto, né, os mecanismos de infecção e prevenção, né? A gente fala do sexual, transfusional, compartilhamento de seringas e agulhas e vertical, né, que é da mãe para o filho. Então, às vezes surgem histórias engraçadas. Ah, mas a minha mãe não usava droga, como é que eu peguei? Né? Às vezes eles se fixam, que é a questão que você estava falando do preconceito. Às vezes está muito cristalizado que é só quem usa droga que adquire HIV, né? Ou só quem pratica sexo de maneira desordenada, vamos dizer. Né? Então, a gente conta para eles, né? Muitas vezes o adolescente ou pré-adolescente tem algum problema com a mãe, fala, por que ela não tomou remédio? Aí a gente vai na linha do tempo dos antirretrovirais, conta para eles, naquela época não tinha remédio, vamos entender a história da sua mãe, né? Ela tinha exame durante a gestação, quando você estava na barriga da sua mãe, não tinha exame, ela não sabia, foi descobrir quando você tinha 2, 3, 4, 5 anos e começou a ficar doente, veio cair aqui nesse hospital, e aí que foi feita a suspeita, primeiro foi você que foi descoberto, depois foi a sua família. Né? Então, que era história antiga, né? Era assim que a coisa ocorria. Isso era é bem muito assim, interessante, né? A criança vinha doente, a gente fazia o diagnóstico e ia para Aí a mãe. você tinha que rastrear a família. Era uma coisa assim. E muitos falam, minha mãe não quis fazer o exame. Aí você tem que conversar muito com a criança, com o adolescente, e fala, realmente ela não fez o exame? Ela já sabe se tinha ou não, suspeitava se tinha ou não, né? Não era uma coisa tão disseminada em relação à informação, né? Hoje todo mundo se conhece do HIV da AIDS, né? Antigamente eram alguns pontos, falava-se de grupos de risco, né? Hoje até o termo mudou, é comportamento de risco, né? Então, assim, não existe mais essa segmentação, né? Hoje é comportamento de risco. Então, não usou preservativo, você pode ter saído com uma pessoa super forte, rígida, linda, maravilhosa, é um comportamento de risco. Fez sexo sem camisinha, fez sexo oral sem camisinha, é um comportamento de risco, né? Então, assim, foi pra balada, perdeu a noção, não sabe o que fez, né? Igual foi colocado aí, né? Foi pra debaixo do edredom, tava lá desmaiado, não sabe o que fez. Não sei o que fizeram comigo. Não sei o que fizeram comigo. Você acha que pode uma coisa dessa? Então, assim, tem que ter essa noção, né? Eu vou sair, vou beber, né? Vamos sair em grupo, vamos conversar sobre isso. Leva o preservativo na carteira, a menina também leva o preservativo na carteira, né? O masculino, porque até o feminino é um pouco difícil de pôr, tem que ter umas técnicas, tem que ter, esperar um pouco, né? Tem que estar preparada, né? E a relação das drogas também, né? Acredito que no Brasil não se use tanto drogas injetáveis como é na Europa, né? E a questão que depois que virou lei no nosso país, fazer o pré-natal, né? E ser obrigatório 2 exames para testagem do HIV durante o pré-natal. E por incrível que pareça, ainda a gente ouve história. Não fiz o exame, doutor, durante a gestação.
Não foi pedido o exame, doutor, durante a gestação. Isso é uma obrigatoriedade ou a mãe é alertada no início e ela faz, ou ela faz, como é que é isso, doutora? É obrigatório. É obrigatório. Né? Quer dizer, o correto é isso em todo o território nacional. Perfeito. Né? A paciente Legal deixar chega claro isso. no primeira consulta de pré-natal, primeira consulta, o médico tem que orientar. É lógico, você não vai pedir o exame sem avisar, então você vai orientar. Ela diz, não, mas meu parceiro é fixo, tal. Não tem importância, é melhor, olha. E, se você explica para essa mãe que caso isso aconteça, tem o que fazer para que essa criança não se infecte, você não vai ter nenhuma mãe que não faça o teste. Perfeito, porque ela já pensa exatamente eu acho que não dá para encher uma mão, certo? Mesmo mães que a gente conhece, que foram nossas mães, usuárias de droga pesada, fizeram o teste e durante a gestação tomaram remédio. Né? Porque, antes de tudo, a mulher é mãe. É muito interessante essa situação. Né? Muitas vezes dá luz e volta para a droga. Né? Mas durante a gestação, então, é importante que esse profissional, o ginecologista, o obstetra, ele é obrigado a oferecer o teste. Perfeito. Tá? É obrigado, é mandatório. Né? Inclusive, legalmente, se ela não quiser fazer o teste, ela tem que assinar um termo, se possível arranjar alguém como testemunha. Olha, ela não quer fazer o teste. Eu acho que ele não vai ter esse trabalho. Tá certo. Pelo que a gente conhece, e muitas mães, ele não vai ter esse trabalho. Mas é obrigatório, sim, é mandatório que ele ofereça o teste para essa mãe. Perfeito. Não só de HIV, como Aí sífilis, todas tóxico, né? Tudo que possa interferir, né, no feto. Doenças contagiosas congênitas. Né? E tem uma outra questão também, que às vezes é a questão da amamentação cruzada, né? Eu sou uma mãe que trabalho, estou dando leite para o meu bebê, mas eu vou ter que sair, ficar o dia inteiro fora, a minha amiga também está amamentando, então ela amamenta o meu bebê. Então quando ela for trabalhar, eu amamento o bebê dela. E é a questão da educação, você tem que explicar, você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que o seu teste é negativo até 15 de fevereiro de 2012, meio-dia. Se você saiu depois, você pode ter se infectado e pode transmitir a partir daquele momento. Então, isso é muito importante que o Roberto está falando. Você garante até aquele ponto, é uma coisa... Tem prazo de validade. Tem prazo de validade até aquele momento. O seu teste é negativo naquele momento que você colheu. Inclusive para a própria mãe, né, Roberto? Para a própria mãe. Porque o que a gente está pegando agora é criança que às vezes faz diagnóstico mais tardio, porque pelo leite materno tem um quadro mais demorado para aparecer. E o que acontece? Essa mãe faz o teste, vai lá, faz o teste, fez pré-natal bonitinho, faz o teste na hora de dar luz, que tem que fazer de novo, faz o teste rápido. Não aconteceu nada, certo? Então, a senhora está liberada, a senhora vai amamentar essa criança. Não precisa nem ser cruzada, né, Robério? Vai amamentar essa criança. Só que aí ela amamenta por 6 meses, e esses 6 meses ela tem relação sexual. Certo? Tem relação sexual com o parceiro dela, certo? Ou, não sei, não vou discutir com quem. Ela tem relação sexual. E ela pode se infectar nesse período, né? Então, nós já encontramos pessoas que estão dizendo, olha, eu estou recebendo criança que a mãe tinha o teste negativo, ela tinha teste negativo quando nasceu, certo? A mãe tinha teste negativo e a criança vem agora positiva e a mãe positiva. Será que o teste estava errado? Não. O problema é que ela se infectou durante a amamentação. Nossa, então, mãe, total, tomem cuidado, certo? Porque vocês podem infectar essa criança durante a amamentação. É atenção total, né? A gente vive O Roberto falou uma coisa claríssima, né? Seu teste é pontual. Até aquele momento. E é o que você estava conversando essa semana, que a gente está, como a doutora Manuela disse, está acontecendo a recrudescência da epidemia. Né? Na população jovem, entre homens que fazem sexo com homens, está um estouro tremendo. Né? E a gente está começando a ver casos, de novo, de criança. Isso é uma doideira, né? Então, assim, é a questão do termo que veio do inglês, Betty Becker, né? Que significa cavalgar sem sela, não vou usar camisinha. Né? Ou seja, por prazer, ou porque quer fazer roleta russa, ou porque está sem noção,
ou por pseudo-amor, porque eu acho que amor não é isso. Você ama, né? Tem uma coisa muito interessante nessa idade que a garotada começa a namorar, ou vai ficar, ou de repente ela percebe que ali vai ser alguma coisa a mais do que só ficar. Falo ou não falo? Conto ou não conto pro parceiro? Esse é o momento. Transo e depois conto? Ou transo e... Como é que é isso? Nós vamos ter que fazer um outro programa, viu, Vamos, Valdir? nós vamos fazer um outro programa. Porque isso, para nós, é o grande problema da atualidade, né? Porque envolve tanta coisa, envolve inclusive a integridade psicossocial do nosso paciente. Perfeito. Né? Em compensação, envolve outra pessoa. Você não pode ser leviano nisso, né? Então, a gente tem alguns métodos, mas eu acho que a gente vai perpassar e vai ficar nós pela metade. nós estamos iniciando, esse é o Né? nosso Mas eu primeiro acho programa que de uma série. esse é um ponto Eu acho que é legal a gente trazer. É importantíssimo. E se a gente tiver uma jovem consciente, vamos ver se a gente traz também para discutir A isso. gente tem algumas que Acho poderiam que seria estar... legal, porque pelo menos mostra exatamente né, essa relação do respeito pelo outro. Né? Eu aquela assim, para respeitar o outro, né, eu tenho que me respeitar antes e aquela coisa, eu não quero mal para o outro, O que eu não quero para mim. Né? Eu acho Mas foi o que ele falou, amar é outra coisa. É. Né? É outro negócio. Bom, a partir desse momento, né, assim, você revelou, vai explicar o que é uma infecção. Né? É uma questão didática. Você fala que não existe o vírus e a vírus que se encontram ali no jardim, se apaixonam e casam. Né? Todo vírus vai entrar em alguma célula. O vírus da gripe na célula do nariz, o da hepatite do fígado, da catapora na pele. E o HIV, ele se especializou em infectar uma célula que chama CD4. Você vai para o sangue, explica que tem a célula vermelha, a célula branca, que é um tipo de célula branca, um linfócito, que organiza toda a defesa, a memória, né? Você vai traduzindo tudo isso, né? E que hoje em dia a gente tem o recurso da internet, né? Mostra vários vídeos, como que é o mecanismo de infecção, os pontos o ciclo de vida do HIV, qual o receptor que ele entra, quais enzimas que ele usa, a transcriptase reversa, a integrase, a protease, a elaboração do novo vírus e o estouro do CD4 e a reiniciação do ciclo. A festa, exatamente. Com isso, a gente aproveita esse momento e explica, aqui são os pontos de atuação das drogas que você está usando. Entendeu? Então, assim, é uma lógica. Então, não existe aquela coisa, toma um remédio, abre a boca, fecha a boca, toma um remédio e vai embora, meu filho ou minha filha. Existe uma lógica, vem cá que eu vou te ensinar. É assim, por isso que você precisa tomar esse remédio, porque você vai atuar aqui, isso aqui não vai acontecer. Ai, doutor, não pode ser uma vez por semana, não pode ser uma vez ao dia, não pode ser uma vez por mês. Por que não é igual a gama, que eles tomavam gama globulina para prevenir infecção bacteriana de repetição? Uma né? vez a cada 28 dias. E aí você vai tentar traduzir o que é biodisponibilidade. Aí eu sempre brinco, tem um Fusca e uma Ferrari. Eu encho o tanque. O Fusca vai rodar 100 km, né, durante um mês. A Ferrari não, com esse tanque. A Ferrari você enche o tanque 20 km e acabou. Então, aí, Pisou no acelerador, já explico a questão da bezetacil, que é uma medicação antiga. Antigamente tomava de 21 em 21 dias, ficava rodando no organismo. Né? Explico um pouco da interação medicamentosa. Se você estiver tomando remédio para tuberculose, for usar alguma outra coisa, beber, pode ser que atrapalhe um pouco, a sua medicação vai gastar antes. Então, assim, isso é uma questão que numa consulta não dá para ser feita. Então, assim, aí você fala, vai lá, estuda o ciclo da HIV, vai estudar o que é biodisponibilidade, vamos lá perguntar para o dicionário, né? Então, é uma questão do paciente fazer um pouco a parte dele, ir atrás da informação. A gente vai passar tudo com muito prazer sempre. Porque eu acho que, assim, para mim e para a doutora Marinela, a equipe que eu fui parar lá, né? Graças a Deus estou lá. Mas, assim, é uma questão muito boa de você ajudar o paciente nesse sentido, dele entender a lógica. Eu acho que isso é muito importante. Sabe, de trazer essa educação, essa informação. Que é o educador, né? Você tem a sua profissão, mas você tem que ser um educador social, você tem que construir junto, ele tem que entender. A brincadeira do que você falou da adesão, toma lá, fala. Mas a gente sabe que você tem que ter todo
Claro. Dentro desse contexto, você tem que ter um acolhimento extraordinário, Claro. né? Que ultrapassa ao lado somente eu sou médico, Não, a minha é humano, relação, é o humano, lado né? humano. É o lado, Não de tem fato, jeito. do acolhimento, quando a gente olha na política de humanização da saúde, é olhar o indivíduo como um todo e explicar para ele que ele é um todo, né? Claro. Porque às vezes ele esquece também que ele é um todo. São partes. Vamos lá. Então, assim, para fechar, você tem que explicar também que é necessário ter um segmento clínico, fazer as consultas, que pode ter problemas relacionados ao uso das medicações, né? Às vezes altera o colesterol, triglicerídeo, função renal, você vai precisar mudar a medicação, fazer genotipagem. Então, eles acabam ficando craque na história. A Sabem, gente vai sabem igual a graduando, gente. pós-graduando, e eles claro. vão sendo os multiplicadores E uma, depois dessa... e uma questão, assim, para fechar também, doutor, vou poder ter neném? Né? Então, assim, existem mecanismos seguros dessas pessoas que nasceram com o vírus, ou as pessoas que adquiriram o vírus, de terem filhos, né? Que esses filhos não nasçam infectados. Né? A gente tem um ambulatório de fecundação assistida, né? Onde se lava o esperma e é feita a inseminação artificial do óvulo e a mulher não é contaminada, né? E existe o contrário, quando a mulher tem o vírus e o marido não, pode ser feita a inseminação caseira, ou se tiver condições, fazer a inseminação em alguma clínica também, e a criança não vai nascer contaminada. Sempre seguindo essas recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, assim, a gestante vai ter que tomar medicação, vai fazer cesariana ou não, dependendo da carga viral, né? Mas não amamentar, o bebê vai tomar xaropinho de AZT durante 42 dias, a gente vai acompanhar esse bebê, né? Vai tomar Bactrim até ter 2 cargas virais indetectáveis e a maioria não está se infectando, né? Fazendo toda essa receita. Santa tecnologia e santa evolução, né? Pois é. Olha, eu acho que 1 hora foi muito pouco Correu. para a quantidade de ações que a gente... Mas o programa está começando. De fato, eu quero que vocês sejam parceiros na pauta. Nós vamos ter vários outros temas. Indiquem, né, profissionais com esse naipe, com essa dedicação, com esse amor que a gente percebe, né? A gente vive já alguns anos juntos, a gente sabe exatamente a importância do acolhimento mesmo e do educar. Eu quero super agradecer a presença de vocês dois aqui e encerramento de cada um. Eu gostaria de dizer que para o jovem, né, para o que está infectado, que existe medicamento e que a gente tem exemplos incríveis. Nós temos adolescentes que estão na faculdade, adolescentes que trabalham, e ontem eu recebi um convite de casamento de um, né, o que me deixou muito feliz. E ontem eu passei para ele o seguinte: avisa a sua noiva que você pode ter filho, isso pode ser subvencionado pelo Estado. Ele saiu de lá feliz, que ele falou, sabe, a gente já tinha conversado, ver quanto custava e tal. Eu falei, pois é, agora é de graça. Né? Então, eu acho que para o que está infectado, o futuro está aí, né? E para o adolescente que acha que só a casa do vizinho é assaltada, Pode esquecer. se cuidem, preservativo é fundamental. E uso de droga, curta a vida, meu amigo, que é, sem dúvida, a melhor droga. É isso aí, doutor Roberto. Só quero reforçar o que a doutora Marinella disse, né? E para o adolescente, para o jovem, a mesma coisa. A melhor maneira de se prevenir é o uso do preservativo, né? E também para as pessoas que cuidam da nossa saúde, né? Tentar reforçar o que era antes, né? A prevenção é o ano inteiro, não é só na transversalidade. Né? Exato. E fazer um trabalho, vamos dizer, mais forte. Eu sei que hoje o trabalho no tratamento é muito forte, a gente pode ser referência a nível mundial, mas e a prevenção? Né? A gente está esquecendo de promover um pouco a saúde. Né? E a gente tem que promover a saúde, não a doença. Perfeito. Né? Eu acho que essa é a minha mensagem, é promoção de saúde. Muito obrigado. Estamos encerrando o nosso primeiro programa da série Tecobé. Dá licença que eu vou à vida. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado.